Então, esse é um assunto que é muito falado, né? A gente recebe muitas perguntas em relação a isso. E quando eu, por exemplo, estou tratando de alguém, estou acompanhando alguém, e eu falo que ele pensa assim, que ele pensa assado, normalmente a primeira reação é: não é possível, Alessandra, ele não pensa isso, porque as atitudes dele não mostram isso. Ele não pensa assim porque as redes sociais dele não mostram assim. Então, essa primeira reação inquieta, essa primeira reação com dor. E, na verdade, o que eu estou falando é baseado em muitos estudos. O que eu estou falando é baseado em muitas comprovações. O que eu estou falando é baseado em anos de experiência. E aí, não bastando esses anos de experiência, esses estudos e essas comprovações, eu tenho aqui uma pessoa que passou por isso. Então, ninguém melhor do que alguém que passou por isso. Então, nós temos sim a nossa visão terapêutica, nós temos a nossa visão emocional, comportamental, porque a gente sabe o que acontece emocionalmente e comportamentalmente na mente dele, nos pensamentos dele, no sentimento dele. O que muda é muito pouco, né, Ivan? Porque as características, elas são as mesmas sempre. O que vai mudar um pouquinho é o ambiente em que ele viveu e que ele vive, a idade dele, a condição social, um pouco da história da infância. Isso vai mudar um pouquinho, mas de forma geral são os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos. Contudo, hoje eu não vou trazer aqui a minha visão terapêutica, a minha visão emocional e comportamental. O Ivan vai trazer aqui a experiência de quem esteve lá. E eu sei que é isso que vocês gostam de ouvir, é isso que vocês perguntam demais nas nossas consultas. É isso que elas precisam ouvir, né? Precisa, mais do que precisar ouvir, vocês precisam acreditar. Isso. E aí, aqui o que acontece agora, Sandra, é aquela questão que a gente até já ensinou algumas vezes, né? É diferente de quando eu ouço de várias pessoas e ouço de alguém que eu olho como autoridade. Quando é uma autoridade que fala algo, aquilo vira verdade em mim, vira lei, né? E nesse momento, quando vai falar alguém que viveu, que esteve lá de fora, essa pessoa ela tem autoridade para falar sobre isso e por isso vai dar um novo entendimento, acredito eu, para quem vai nos ouvir. Isso aí. Então vamos lá. O que ele pensa como tá lá fora, quando ele está lá fora? Ele pensa, a primeira coisa que ele pensa, logo do iníciozinho, aquela desgraçada acabou com a minha vida. É isso. Vocês querem saber o que ele pensa, né? É isso que ele pensa. A culpa é dela. Ela me arruinou. Por causa dela, eu vou para o segundo casamento. Por causa dela, eu vou precisar recomeçar tudo de novo. Ela não me fez feliz. Ela estragou a minha vida. E esse sentimento ele vem com muita dor. Entenda isso. Com muita dor. Por isso é um misto de dor, de raiva e de uma direção totalmente contrária ao casamento, nesse primeiro momento. Porque não é o adultério que esse homem queria. Não é uma segunda aliança. Ele nunca quis isso. E aí o que ele entende é que ele foi jogado ali, que ele foi obrigado a estar ali. Por isso que ele culpa a esposa. Por isso que vocês, quando vão falar com o marido, muitas das vezes, até por teu filho, problemas financeiros, qualquer coisa, vocês vejam uma reação de muita raiva deles. Né? Muitas vezes xingando, ou às vezes agressivo, sem paciência, porque ele realmente está com raiva. O homem, ele não casa para se separar. Não é esse o objetivo, não é esse o entendimento, não é esse o ensinamento, não é isso que ele recebe.
ele casa, mesmo numa cultura machista como é a do Brasil, onde na cultura entende-se, aí eu estou falando de uma vida bem mundana, tá? Mas entende-se que o homem pode trair, que o homem pode ter outras mulheres, que o homem pode fazer isso. O homem ele acredita que ele pode fazer tudo isso e está tudo bem, mas ele é casado e ele tem lá... Eu vou dar algumas linguagens dos homens, tá? No mundão. Eu tenho uma mulher de fé, eu tenho uma mulher de casa, eu tenho a minha, eu tenho a 01. Ou seja, ele dá vários adjetivos, mas ele não pensa em se separar, porque para ele isso tudo é uma vida normal. Então, quando esse relacionamento ele tem ali os seus problemas e fica insuportável para este homem, e ele sai, preste atenção que eu estou falando só o que ele pensa, não estou aqui falando nada do que ele está certo, tá? Antes de vocês começarem a me tacar pedra aqui. Eu estou dizendo que ele pensa, ele tem todos esses sentimentos. Então, quando ele tem que abandonar a família dele, os filhos que ele ama, a casa, a estrutura toda que ele construiu, anos de trabalho, a esposa que ele conheceu jovem, que é a mulher da mocidade que é a mulher da mocidade dele, que é o amor da vida dele, que ele viveu um monte de coisas com essa mulher. E ele vai para algo novo, recomeçar tudo do zero, ele não está feliz e satisfeito com isso. Por mais que ele esteja apaixonado num primeiro momento, acredite, o homem, ao longo da sua trajetória, mesmo casado, ele se apaixona um monte de vezes. Porque a paixão não tem nada a ver com amor. Tem a ver com desejo, tem a ver com a vontade, tem a ver com querer viver aquele momento. E o homem tem essa vivência. Ele quer viver aquele momento, viveu, acabou, ele volta para a vida normal dele. É isso que passa na cabeça de um homem. Então, de acordo com o ego, né? De acordo com o ego, exatamente, que é a satisfação dos seus desejos. Então, ele pode até estar apaixonado, mas ele não queria ter saído de casa. Ele não queria abandonar. E se ele fez isso, ele culpa a esposa. Essa é a primeira estrutura de pensamento que vem do homem, do que ele pensa. Bem lá no início, quando ele está com muita raiva, a culpa é da esposa. Então, já vou adiantar um processo. No primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, no final do momento, a culpa vai continuar sendo da esposa, porque isso só passa realmente depois que ele volta e depois que ele, de fato, restaura o casamento. Aí ele entende que nunca foi culpa da esposa. Mas até quando ele volta no início, a culpa ainda é da esposa. Porque ele, mesmo quando volta, ele não está totalmente restaurado ainda. A gente já falou sobre isso. A restauração de quem volta, ela acontece dentro de casa, a restauração total. É um processo, e não é um processo fácil, não é um processo simples, mas isso é assunto para outro vídeo, outro momento. Aliás, esse é assunto do clube de membros, não é nem um assunto geral, porque é um assunto muito profundo, que muita gente não aceita esse ensinamento, porque quer que o marido volte para casa totalmente arrependido, porque Deus vai fazer. Tá tudo bem, a gente respeita a fé e a crença de cada um, mas o fato é que não é assim que acontece.